Gente, no vídeo de hoje eu vou estar dando uma introdução e uma explicação breve sobre citologia. Bom, gente, citologia é um dos primeiros assuntos que a gente estuda quando a gente tem aula de biologia e quando a gente estuda para vestibular. Então, por isso que foi o primeiro assunto que eu escolhi. Bom, o nome citologia vem do grego kitos e logos. Grego kitos, que é célula, e logos, estudo. Então, é o estudo das células, certo? Bom, mas o que são as células, gente? A célula, ela é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, ela é a unidade básica de vida. Elas são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, ou seja, os seres vivos, eles precisam de células para funcionar. E aí a gente tem na teoria celular essa como uma das primeiras partes, quando a gente estuda a teoria celular, que é todo ser vivo é composto por células. E essa parte é um dos motivos pelos quais os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não possuem células. Eles só conseguem fazer as suas atividades quando eles invadem uma célula, né? Eles são invasores e eles só conseguem realizar atividades quando eles invadem uma célula. Então, esse é um motivo pelo qual os vírus não são considerados seres vivos, apesar que alguns cientistas consideram, mas grande parte não. A célula, né, é a unidade básica de estrutura e organização dos seres vivos, porque todo o nosso corpo é composto por células. Então, basicamente é isso. A célula, ela é a unidade básica da vida. E a menor estrutura também do ser vivo vai ser também a célula. E todas as células derivam de células pré-existentes, que a gente também vai estudar isso nas próximas aulas, certo? Bom, a gente vai aprender aqui um pai assim da citologia, que é o cientista inglês Robert Hooke. Ele observou cortes de cortiça quando ele fez o corte e observando, quando ele aproximou com o microscópio aquelas estruturas que ele observou, ele chamou de células. E foi o marco inicial para o estudo das células e sua função, né? Então, ele foi estudando, e aí logo após os cientistas vão trazer isso, né, que a célula é a unidade básica da vida. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Então, respiração celular, reprodução, todas essas coisas acontecem no interior das células. Por isso que elas são chamadas de unidade básica da vida. Então, por isso também mais um motivo do qual os vírus, por exemplo, não são considerados seres vivos. Os vírus e bactérias a gente vai estudar posteriormente na aula de microbiologia. Essa foi uma aula básica, é a primeira aula sobre citologia, porque a gente ainda tem alguns assuntos a estudar, mas isso aqui é para dar uma introdução legal para vocês, né? E ao longo disso, se vocês quiserem escrever, copiar, né? Minha mesa tá um pouquinho suja. Mas se vocês quiserem copiar, tá aí, só tira print. E na próxima aula a gente vai estudar sobre tipos de células e algumas outras coisas. E também a gente vai estudar um pouco os assuntos um pouco sequenciais. Então vai ser um assunto de cada vez. Quando a gente estudar citologia, a gente vai para outro assunto. E assim por diante, certo? E essa foi a primeira aula. Depois que a gente terminar as aulas de citologia todas, a gente vai ter também uma aula de revisão e resolução de questões importantes que caem em Enem e vestibular. Espero que vocês tenham gostado da explicação e até a próxima aula. Beijos!